Boa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço para o que você está fazendo e ouça esta mensagem que o Deus Altíssimo tem para você. Ontem eu preguei sobre o juízo final, sobre o julgamento, sobre o céu e o inferno, porque já tem igrejas pregando que o inferno não existe. Tem pessoas achando que Jesus Cristo não julga ninguém, é lógico que julga. E eu quero falar aqui sobre a segunda parte, porque quando eu posto o vídeo, se o vídeo for muito longo, eles cortam metade do vídeo. Então você que está me acompanhando aí no Quai, quero agradecer e preste atenção nesta mensagem. 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas, isto é, 8 pessoas se salvaram pela água. Lá no livro de Lucas, como eu já falei, capítulo 19, a partir do versículo 16, fala justamente sobre o que está escrito aqui. É só você ler lá que você vai entender. Por quê? Porque tem igrejas que pregam que você morreu, acabou tudo. Não existe mais nada, apagou. Eu já vi até um pastor renomado, que prega muito bem a palavra de Deus, pregar isso aqui de forma diferente. Ou você crê no que está escrito ou não crê. Então tem igrejas que pregam que morreu, acabou. Não há mais nada. Por uma passagem que está lá no livro de Eclesiastes, em que Salomão diz que para onde você vai não há força, nem pensamento, não há mais entendimento, mas só que Salomão fala ali do homem carnal. Por quê? Porque Salomão estava vivendo naquele momento, eu diria que Salomão estava com um problema psicológico gravíssimo, porque ele não buscou o Senhor, não buscou entender realmente o Evangelho. Salomão só buscou o Senhor nos primeiros momentos do seu reinado. Quando ele foi coroado rei, ele deu aquela grande festa, aquele grande banquete de adoração ao Senhor, mas dali para frente ele começou aos poucos a se desviar e pouco procurou conhecer a Deus. Tá? Ele nem sabia realmente. Ele mesmo fala que se o homem, quando o homem morre, quem garante que o homem vai para baixo ou vai para cima, e que o homem e o animal têm que respirar. Ou seja, ele está igualando o homem ao animal. O animal morre, o homem também. Igualando neste sentido. Então Salomão ali não falou com sabedoria, com entendimento, apesar de ser um homem sábio, de Deus ter dado sabedoria a ele. Ele fala aí do homem carnal, mas ele não tem conhecimento do homem espiritual, que ele não procurou esse conhecimento. Então aqui você pode observar, então muitas igrejas pregam baseado nesta passagem aí do livro de Eclesiastes. Mas você pode observar aqui que fala, no qual também foi e pregou aos espíritos que estão em prisão. Tem pessoas que não creem no inferno, que o inferno existe. O inferno existe. A palavra de Deus diz que o inferno foi criado para Satanás e seus anjos, mas Deus deu livre arbítrio ao homem. Então, quem vai para o inferno vai de sua livre e espontânea vontade, não é Deus que manda. A pessoa que escolhe quer ir para o céu ou para o inferno, quer ir para o céu, aceita Jesus Cristo e desvista do pecado. Se quiser ir para o céu, quiser ir para o inferno, continue praticando a maldade. Continue nos roubos, nos adultérios, nas orgias. Aí vai para o inferno. Então você pode observar, o próprio Jesus Cristo também fala que não temam aqueles que matam, que só podem matar o corpo, mas contra a alma, porque a Bíblia fala em alma, referindo-se ao espiritual e à vida, a alma, vida e alma espiritual. Aqui ele referiu-se ao espiritual. Não temam aqueles que matam o corpo, mas contra a sua alma nada pode fazer contra o teu espiritual. Antes temos aquele que pode lançar no inferno tanto o corpo como a alma, que pode matar tanto o corpo como a alma, que é Deus. Deus tem poder sobre o espiritual e o carnal. Então o inferno é uma prisão espiritual. Você pode observar que Satanás e os anjos que caíram do céu e pecaram, eles perderam a glória dele, perderam o corpo
glorioso que tinham. Então eles são espirituais. E eles vão para o inferno, vão ficar presos lá também. Porque lá eles também vão sofrer, vão ser atormentados. Então o inferno é uma prisão espiritual. Então, e aqui diz claramente que, porque Deus, quando ele destruiu o mundo, depois que ele viu tudo destruído, na época de Noé, ele se arrependeu, ele ficou triste quando ele viu a terra vazia. Então, quando Jesus Cristo vem para nos ensinar, Deus, ele é um Deus justo, ele não pratica nenhuma injustiça. Então, ele não se sentiu bem com aquilo, vê que nós estamos sendo ensinados a todo momento pelo Filho dele, e as pessoas que morreram antes de Noé não tiveram essa oportunidade de ouvir a pregação do Evangelho. Apesar da palavra diz que eles já invocaram o nome de Deus, mas não tiveram a pregação do Evangelho como nós estamos tendo. Então Deus, ele não se sentiu bem com isso. Então ele deu a oportunidade àquelas pessoas que estão em prisão de ouvir o Filho dele, para que se algum deles se arrependesse, fosse resgatado. Mas isso não vai mais acontecer, porque Jesus Cristo já veio. O Espiritismo, a pessoa crê que o Espírito ele pode se regenerar, pode reencarnar, isso é mentira. A partir da vinda de Cristo, morreu, segue o juízo. Não tem mais desculpa, é céu ou inferno. Tá? Você não pode orar porque já morreu, não pode acender vela porque já morreu, não pode invocar o nome de quem já morreu, só o nome de Jesus Cristo. E aqui diz claramente que Jesus Cristo, ao terceiro dia, ou melhor dizendo, quando ele morreu, ele foi lá e pregou o evangelho para os espíritos que estavam em prisão. Tanto que explica claramente, os quais no outro tempo foram rebeldes. Está se referindo a eles, os quais no outro tempo foram rebeldes. Entenderam? E agora estão em prisão. Agora, por que Pedro fala disso aqui? Como Pedro ficou sabendo? Meus irmãos, quando Jesus Cristo ressuscita dos mortos, os apóstolos certamente perguntou para ele: mestre, o que aconteceu? Onde você estava? Onde você esteve? Onde o Senhor esteve? O que acontece após a morte? Quem não perguntaria, meus irmãos? Se uma pessoa ressuscitasse, você não perguntaria isso para esta pessoa? Ah, o que é que acontece após a morte? Aonde você esteve? Quem não perguntaria? Então, certamente os apóstolos, ou somente Pedro, perguntou isso para ele, e Jesus Cristo vai e dá esta explicação justamente para que viesse estar nas Escrituras. Então, isso aqui prova esses espíritos que estão em prisão, eles estão, porque a Bíblia se refere ao inferno e às trevas. Tem prisões que é nas trevas e tem prisão que é no fogo eterno, no inferno. Imagina a pessoa em um lugar escuro que não pode nem enxergar a palma da mão. Meu irmão, eu participei de uma palestra e o palestrante disse uma coisa que eu nunca mais esqueci, que a pior prisão do homem é a prisão psicológica. É verdade, imagina a pessoa em uma prisão, em um local escuro, que não consegue nem enxergar a palma da mão, só ouvindo gritos de horrores. Isso é muito triste, mas você pode ficar livre disso. É só você aceitar o Senhor e Salvador Jesus Cristo como o único Salvador em sua vida e se arrepender dos seus pecados, porque não é só levantar a mão e aceitar Jesus Cristo. Porque os pastores pregam, é só por Jesus Cristo, está certo. É só por Jesus Cristo. Mas explica, senhores pastores, que é preciso se arrepender de todo o pecado. É preciso abandonar a vida de pecado, é preciso ser imitador de Cristo, tá bom? Explique para as suas ovelhas, tá? Não fique só nessa, só por Jesus Cristo, e as pessoas estão colocando na mente que você aceitou Jesus Cristo, pronto, tá bom, pode fazer o que quiser, o importante é aceitar Jesus Cristo. E não é bem assim, é aceitar Jesus Cristo e abandonar a vida de pecados, se batizar e abandonar a vida de pecados, tá bom, senhores pastores? Explica às suas ovelhas, a partir que aceita Jesus, no momento que aceitou Jesus Cristo, que você tem que ser uma nova criatura. Então, meus irmãos, esta é a palavra que eu quero deixar para vocês. Você pode ver que morreu, não acabou não. Morreu, tem o paraíso e tem o céu. O paraíso é o local onde as pessoas vão esperar o juízo final. Quem já está no paraíso receberá um corpo glorioso, tá? Voltará para ressuscitar, ajoelhar-se diante de Deus, ouvir o grande discurso que o Deus Altíssimo vai dar antes, e depois serem levadas para o céu. Os santos profetas, muitos já receberam o seu prêmio, e não retornará mais a esta terra, não pisará mais aqui. Nós, no entanto, vamos ressuscitar e nos ajoelharmos diante
da face de Deus.